Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo e no mesmo cenário quase de sempre, porém um pouco diferente na verdade. Hoje eu tô aqui no meu serviço, só que seguindo do serviço eu irei para a loja, então eu já estou vestido para ir para a loja e o intuito desse vídeo na verdade, que até complementando o porquê eu estar vestido assim, que é o fato de maçonaria, óbvio. É até um pouco engraçado eu falar assim, porque ultimamente eu tenho vivido muito maçonaria, está sendo algo muito incrível na minha vida, porque eu, depois de muitos anos de estudos, de vocação e atrás a fundo, eu finalmente me iniciei na maçonaria, finalmente eu sou um irmão, sou um aprendiz maçom, sem revelar nada, como sempre, mantendo o padrão, ensinando coisas que são públicas e dando meu parecer sobre o que eu acho e também o que é muito diferente. E o vídeo desse dia é uma coisa muito importante e muito flexível na maçonaria, porque quem é iniciado sabe e as pessoas que estudam também conhecem uma coisa que seria os ritos, ou a variação de ritos que temos neste mundo. Por quê? O rito em si é a maneira que a maçonaria é constituída, ou como ela elabora os seus rituais e o seu jeito de ensinar os seus fundamentos e princípios, tanto esotéricos, filosóficos, herméticos, e por aí vai. E uma coisa muito importante em cada rito é a caracterização e identificação do rito. Por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, ele tem o seu próprio símbolo. O rito de York, o rito adoniramita, que é uma palavra que eu tenho dificuldade para falar, mesmo eu sendo desse rito. E cada rito ele tem a sua identificação, a sua característica, tanto simbólica do símbolo em si, da instituição, ou do ritual, do rito que você quer praticar, que você vai praticar, e características das vestimentas, tanto na roupa e nos paramentos. Então, uma característica muito importante que eu quero passar nesse vídeo seria gravata. Então, como vocês puderam perceber, eu estou usando uma gravata na cor branca, que é um símbolo muito característico do rito adoniramita. Então, cada rito vai ter um jeito de você se vestir em loja e uma característica de identificação, tanto quando até muitas lojas se juntam e diferencia isso é a cor da gravata. Então o rito escocês usa uma gravata, o rito retificado usa outra outra gravata, o rito adoniramita, o rito brasileiro e por aí vai. Então a característica do rito adoniramita seria a gravata branca. Tem alguns lugares que pode mudar, se gravata borboleta, por aí vai, mas isso não é uma regra 100% em todos os locais, em potências, em maçonarias, que tem aquele ditado das maçonarias, pode se mudar, mas o clássico em si é a gravata branca. O rito escocês, gravata preta. O rito brasileiro agora não me lembro ao certo qual que é, mas esse é um fator muito importante, a identificação do seu rito pela cor da sua gravata e pelo contexto da coloração do avental, que é muito importante e que iremos nos aprofundar aos poucos nos vídeos em si. Então, como até eu já falei para vocês, agora me iniciei na maçonaria, então eu ainda estou no começo da jornada como um iniciado, como um aprendiz maçom, onde eu estou galgando, começando a aprender o que realmente seria maçonaria. E é muito diferente você apenas falar e você ser, porque que nem eu falei, eu tenho 10 anos de estudo, só que em pouco tempo que eu tô lá, nossa, a minha visão, a minha concepção e a minha confirmação, que foi o mais importante, mudou tudo o meu parecer, minha visão sobre isso, tanto de mim e das coisas à minha volta, porque foi até uma alegria, uma imensidão, que quando eu passei pela minha iniciação, que até eu comentei para minha esposa alguma coisa que podia comentar, que ela falou, como é que foi? Eu falei, foi legal, a única coisa que eu falei. E eu falei complementando que realmente eu encontrei aquilo que eu buscava. Então, essa é uma coisa muito importante, você encontrar aquilo que você precisa ser ou que você quer encontrar. Porque muitas pessoas, ou até um pouco irônico que eu vou falar, um pouco paradoxal, porque muitas pessoas vão na maçonaria por situações diferentes, por objetivos diferentes específicos. Uns querem conhecer, outros têm curiosidade, outros acham que vão ficar ricos e por aí vai.
E a minha intenção com a maçonaria era eu me desenvolver mais como ser, descobrir o que eu queria, qual era o meu propósito, e graças ao bom arquiteto, que eu até vou começar a falar assim nos vídeos, eu encontrei o que eu queria, encontrava o que eu buscava e o que eu acreditava ser maçonaria, porque só se confirmou para mim tudo que eu vi no decorrer de anos de estudos. Peço desculpa pelo barulho, é porque estão abrindo o portão da garagem e fica tocando esse barulhinho chato. Vou até esperar porque esse vídeo vai ser sem cortes. Vou até abrir aqui para ajudar para ser mais rápido. Mas tipo, como eu estava falando, se confirmou para mim tudo aquilo que eu acreditava ser, tanto no conceito ritualístico, no conceito de princípios, de ética, de valores, se confirmaram, e foi muito bom, porque muitas pessoas, na verdade, grande maioria, pela internet afora, especulam e falam que ela é isso, que ela é aquilo, e não sabem o que é. Então, graças ao bom arquiteto, eu entrei e eu pude confirmar isso da maneira mais positiva e virtuosa e boa. Então, para mim foi uma imensa alegria ter me iniciado, ter chegado onde eu estou chegando. Eu sei que é só o começo da jornada, eu sei que só foi o primeiro passo nessa galgada iniciática que eu estou fazendo agora, e é uma coisa que até gera muitos pensamentos. Você tem um choque de conflitos internos, porque para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre valorizei o estudo, sempre valorizei o autodesenvolvimento, a autolapidação, você crescer como pessoa. Porém, muitas das coisas que eu vi, que eu aprendi já, fizeram questionar muitas coisas do que eu sou ou o que eu acho que eu sou. Então, é uma coisa muito interessante você realinhar o teu propósito com aquilo que você acredita ser, tanto iniciaticamente, nem sei se essa palavra existe, iniciaticamente deve existir, e fora de uma instituição iniciática, no caso, porque muitas das vezes você vai, ou quase sempre, entrar numa instituição ou uma ordem iniciática para você descobrir qual que é o teu propósito, você aprender mais sobre o mundo, quem somos, para onde vamos, aquelas famosas frases que são clichês. Só que eu, vendo isso e analisando, tive um choque de realidade muito grande, eu vou ser sincero. Porque eu acreditava, não que eu ainda não saiba quem eu sou, porque eu tenho uma convicção muito grande daquilo que eu sou e do meu propósito. Só que o choque de realidade foi eu achar que estava 100% focado nisso, ou que tudo que eu estava fazendo condizia com isso. Só que na verdade muitas das coisas que eu fazia estavam me levando para o sentido contrário, cara. Para o sentido contrário. Porque o conceito de vaidade, o conceito de egocentrismo e o conceito que foi até uma coisa muito importante que eu ouvi, que é o que eu preciso ou o que eu não preciso saber, o que eu preciso e o que eu não preciso ter para o meu propósito, para o meu objetivo. E foi uma coisa que eu matutei há muitos anos atrás e acabei esquecendo um dia, porque eu sou uma pessoa que eu sempre busquei o conhecimento em diversas áreas. Só que foi o tapa na minha cara, porque eu lembrei, eu falei, eu não preciso saber tudo, eu não preciso ter tudo, eu preciso ter aquilo que vai me lapidar e vai me fazer crescer, não que vai me atrasar. E até um exemplo comparativo que eu fazia para os meus alunos. Eu quero ser fisiculturista, eu tenho que me desenvolver naquilo que eu quero ser. Se eu quero ser policial, eu tenho que desenvolver o conhecimento disso. Se eu quero ser militar, se eu quero ser bombeiro, se eu quero ser médico, eu tenho que aprender o que o médico sabe para mim me desenvolver e para mim conseguir ser aquilo. Então não adianta de nada o médico querer aprender, por exemplo, como saltar de um paraquedas, de um avião com paraquedas, entende? É uma comparação um pouco estranha, mas é o conceito lógico e racional do que acontece. Então, não preciso ter um conhecimento em paraquedismo, em montar um paraquedas, em como fazer um salto livre, sendo que eu vou operar pessoas, entendeu? Um dia eu posso, porventura, se quiser ter o sonho, pular, posso, mas como característica do meu ser, da minha essência e daquilo que eu busco ser, faz toda a diferença você saber o que deve ou não aprender, entende? Então é isso, pessoal. Agradecer um pouco, até eu falei um pouco sobre a característica da gravata, foi só um detalhe que eu quis passar para vocês. Futuramente eu vou começar a fazer muitos mais vídeos explicando conceitos que podem ser explicados
conceitos filosóficos, conceitos simbólicos, que são livres, que estão publicados digitalmente, fisicamente, que não é nenhum segredo dos segredos maçônicos que são ditos, coisas que não podem ser reveladas, não são reveladas, são mantidas entre colunas, só que o que pode ser explicado, o que deve ser explicado para as pessoas leigas, os famosos profanos, eu posso e devo explicar, e vou explicar, que para mim, eu falo para vocês agora, eu vou falar do fundo do meu coração, além daquilo que eu expliquei, do que eu encontrei, que confirmou na verdade o que eu encontrei. Eu, sinceramente, fazendo e indo para onde eu estou indo agora, eu me sinto uma pessoa renovada, uma pessoa que encontrou o caminho que buscava durante muitos anos, que realmente confirmou e teve a certeza que o caminho que buscava, as coisas que ele exaltava, que ele acreditava ser boas, realmente eram boas. E até como eu já falei uma vez, realmente somos justos e livres. Então, para mim isso foi de uma imensa alegria e uma certeza que eu encontrei meu caminho. Então eu estou muito feliz com isso e vai ser só o começo dessa jornada, começo de muito mais aprendizados e muitos desaprendizados que serão a jornada da reconstrução do ser. Então vai ser muito importante isso. Então eu quero agradecer a todo mundo que vem me acompanhando aí. Peço desculpa pela demora de postar vídeos novos, minha vida tá uma loucura, mas é isso. Agradeço a todo mundo e tchau.